Caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dia 4 de outubro, nossa família franciscana celebra com muita alegria a solenidade do nosso Pai São Francisco. Todos nós conhecemos muito bem a figura deste santo de Assis, da Itália, que por todo o mundo espalhou então a paz pelo seu testemunho de vida. São Francisco de Assis nasce então em 1182 e permanece então dentro deste percurso, nesse itinerário para Deus, nesta terra até 1226. São Francisco de Assis é conhecido como o Santo da Paz, aquele que nos ensina então, pelo seu testemunho de vida, a ser instrumento da paz. São Francisco de Assis, todos nós conhecemos muito bem a sua história, tinha um grande desejo. O desejo de Francisco era de ser nobre, tinha desejo então de ser grande. Francisco era um homem de desejo, que buscava, que tinha sede. São Francisco de Assis, então, coloca-se nessa aventura para chegar à nobreza. Então ele entra como alguém que vai lutar, para defender a cidade de Assis e, na possibilidade de vencer a guerra, tornar-se um cavalheiro e assim assumir o título de pobreza. O pai de Francisco, o senhor Pedro Bernardoni, era um comerciante, vendia tecidos, era então a burguesia daquela época que começava então a crescer naquela região. Era muito rico, mas não tinha o título de nobreza. São Francisco de Assis então entra dentro desta batalha para defender a cidade e assim, vencendo a guerra, conseguiu o título de nobreza. São Francisco de Assis, dentro dessa busca, deste caminho, em um dado momento, indo para a guerra, para a batalha, escuta então uma voz, meio acordado, como se fosse um sonho, que lhe pergunta então a quem você quer servir. Francisco de Assis então vai dizer: eu quero servir ao Senhor. A voz lhe perguntava: ao Senhor ou ao servo? E Francisco diz: quero servir então ao Senhor. E a voz então lhe pede: volta para Assis. Francisco então estava indo no caminho da Apúlia, no caminho então dos seus sonhos, dos seus projetos, daquilo que ele achava então que seria o mais ideal. Então esta voz agora pede que ele retorne para Assis. Francisco então tem que tomar uma nova direção, um novo caminho. Se o caminho da batalha, que estava na direção da Apúlia, era o seu caminho pessoal, agora o caminho de Assis se torna então este caminho de um novo Senhor, que ele ainda está descobrindo. Quem é esse Senhor? E é pedido então que Francisco vá para Assis e lhe espere. E neste momento de espera, Francisco, como um bom cavalheiro, não perde nenhuma oportunidade então para crescer. Francisco, sempre generoso com os pobres, se torna ainda mais generoso. E Francisco começa então a sua luta. Um dia, rezando bastante, fervorosamente, Francisco então sente que ali Deus lhe pedia que ele pudesse então vencer a si mesmo, para poder entender e alcançar esse novo caminho. Então Francisco, um dia andando aos arredores de Assis, encontra um leproso. Então ele desce ali e vai até o leproso, então beija o leproso e o abraça. São Francisco de Assis, então naquele momento, faz também um processo quenótico, um processo de abaixamento, como também fez o próprio Cristo, que desce do céu, assume a nossa humanidade, se torna um de nós, porque nos ama, porque se compadece. Francisco tinha pavor de leprosos, porque era algo completamente contrário ao seu sonho de juventude, de realização.
e para vencer a si mesmo, quando o vê, Francisco de Assis não perde tempo. Ele aproveita, desce e exercita então esse vencer a si mesmo. Francisco então tem uma grande mudança, mas a mudança não para por aí. Ele precisava então confirmar isso. Então depois, São Francisco continuava então atendendo os leprosos nos hospitais. De repente, um dia, andando ali aos arredores de Assis, Francisco passava então perto de uma capela em ruínas, conhecida então como Igrejinha de São Damião. Sente então dentro de si como algo lhe revelasse, lhe pedisse que entrasse então naquela igreja. E de repente Francisco, ao entrar, se depara com o crucifixo de São Damião. Todos nós conhecemos, né, a cruz de São Francisco, a cruz de São Damião, que é aquela cruz colorida, né, um ícone, onde nós temos o Cristo, diferente das nossas cruzes, como nós vemos o Cristo morto. O Cristo do crucificado de São Damião, ele está com os olhos abertos. Francisco, então, ainda não sabia qual era o caminho que Deus lhe apresentava, para onde ele iria. Então, angustiado interiormente, ao entrar na capela, ele olha para o Cristo de olhos abertos, de braços abertos, e ali contempla um mistério de um Deus que injustamente é crucificado, que é açoitado, que recebe então sobre si toda a injustiça, toda a raiva dos homens, mas que se mantém então na humildade, na simplicidade, da generosidade de ser. Depois do encontro com o crucificado, Francisco muda completamente. Ele vai entender então que esse mistério de Jesus, da humildade, que nada tem a ver, muitas vezes, com muita timidez ou com rebaixar-se, diminuir-se. Não. Ao olhar para o crucificado de São Damião, Francisco de Assis entende que esse é o caminho que Cristo nos ensina, de sermos então humildes, fazer então da vida um dom. Jesus está na cruz de olhos abertos, com um olhar sereno. Nem mesmo a dor foi capaz de tirar a sua alegria e a sua força. A fé que então Francisco faz então exercitar dessa experiência com Cristo, faz com que ele possa ver então em Jesus aquele que se faz irmão de todos, servo de toda a humana criatura. E Francisco agora quer também empenhar-se neste caminho. Por isso ele acende uma lâmpada ali com azeite diante do crucifixo. Depois deste encontro com tão grande mistério, ele não poderia jamais deixar de recordar, de fazer memória na sua vida deste caminho. Por isso os franciscanos têm como carisma a minoridade, a pobreza. Aqueles que, como Cristo, então, perseguem um caminho de serviço a toda humana criatura, através da fraternidade, onde todos somos chamados a sermos irmãos e irmãs uns dos outros, sendo para cada um suporte, uma força e testemunhando a todo mundo a alegria de vivermos então uma vocação como irmãos menores, na humildade, que não busca ter uma vida mesquinha, mas que busca ter uma vida de generosidade e doação para com todos os irmãos e irmãs. Celebrando então hoje essa solenidade, queremos então louvar e agradecer a Deus pelo testemunho de São Francisco de Assis, que então fortalece a nossa igreja, nos recordando então este mistério do Cristo crucificado, trazendo para toda a igreja esse carisma, que não é apenas dos franciscanos, mas é de Deus. E por isso podemos então compartilhar com você e também falar para você que podemos então ser irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão do nosso Pai São Francisco, Deus vos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.